Olá pessoal, aqui é o professor Alexander de Matemática, estou aqui trazendo mais uma aula para vocês. E dessa vez a gente vai conversar um pouco, gente, sobre proporção, tá? Essa palavra, eu acredito que não deve ser tão estranha para vocês, tá? Você já deve ter escutado aí por aí, na TV, na internet, não sei, a, a expressão, algo, vamos dizer assim, cresce proporcionalmente, algo é desproporcional, coisas do tipo, né? Você já deve ter ouvido expressões desse tipo aí, né? Então, agora a gente vai começar a estudar proporção, tá? A ideia de proporção é o que vamos estudar aqui nesse momento aí, tá? Então, primeiro, né? Para a gente estudar proporção, a gente tem que lembrar a primeira coisa, o que são grandezas, tá? Então a gente vai estudar grandezas. Então, lembra lá de razão, quando a gente estudou? O que é uma grandeza? Grandeza, gente, é algo que eu posso contar, que eu posso medir, tá? Então, é algo que eu posso meio que dizer assim, traduzir em algum valor em matemático, tá? Então, no caso, contar, medir, tá? Esse tipo de coisa, tá? Então, vou pensar em velocidade, posso medir velocidade, certo? Eu posso... Número de pessoas, posso contar o número de pessoas. Então, o número de pessoas é uma grandeza. Posso, vamos dizer assim, altura é uma grandeza, tá? Então, essas coisas são grandezas. Então, pensando em proporção, gente, é uma relação entre elas, tá? A ideia inicial é a gente relacionar duas grandezas, tá? Lembra lá de razão? Razão a gente também relacionava, né? Mas só que relacionava de outra forma. Então aqui a gente vai pensar, vai utilizar o conceito de razão, mas ainda diretamente, tá? Mas a gente vai pensar lá naquela divisão e coisas desse tipo, tá? Então, para a gente entender essa ideia de proporção, né, que envolve grandezas, como eu estava falando para vocês, proporção, vamos pensar em duas situações. Então, a gente tem, por exemplo, vamos pensar um carro, tá? Vamos pensar um carro. Vamos pensar um carro. Ele percorre, vamos pensar, 100 quilômetros a uma velocidade vamos pensar uma velocidade de 30, vamos pensar a 30 não, a 60, vamos pensar a 60, tá? 60 km por hora, tá? A gente já viu qual que é a razão velocidade, né? Mas não cabe ao caso aqui, né? 60 km por hora. Então, um carro, uma velocidade, ele percorre 100 km numa velocidade de 60 km por hora, tá? Se eu, porventura, fizesse assim, se esse carro em 60 km, né, então vamos relacionar aqui, em uma velocidade de 60, então a velocidade dele 60 km por hora, ele percorre 100, tá? Se eu, porventura, uma distância de 100 km, tá? Se eu, porventura, aumentasse essa velocidade, então vamos colocar aqui, por exemplo, ele fosse... vamos pensar assim, a 100 km por hora, tá? A 100, uma velocidade de 100 km por hora. Se ele fosse essa velocidade, o que ia acontecer? Ia aumentar a distância que ele percorre ou ia diminuir? Se eu fosse comparar isso. Ia aumentar ou diminuir? Né? Agora, lembre-se, aqui eu não estou falando de tempo, quanto tempo ele demora ainda, tá? Eu estou falando de se aumentar ou diminuir isso a distância que ele percorresse.
A distância, gente, o que vai acontecer? A distância vai aumentar, tá? Então, aqui essa distância não sei quanto é, tá? Não estou fazendo conta, só estou comparando, tá? A distância para ele ia aumentar, tá certo? Então, conforme ele aumenta essa velocidade dele, mais ele percorre, tá? Então, conforme ele aumenta, maior a distância que ele vai percorrer, certo? Ali. Vamos pensar em uma situação hipotética, tá? Hipotética quer dizer que estamos imaginando coisas. Agora, se eu fosse pensar, se eu diminuísse essa velocidade dele, então ele está a 60 e eu diminuísse para 30. Ele ia percorrer mais ou menos a distância dele? Pensando nessa lógica, ele ia percorrer menos, tá? Então, quando acontece esse tipo de coisa, eu estou aumentando uma velocidade. Eu estou pensando no exemplo aí, velocidade. E uma aumenta também, o que vai acontecer? Eu digo que essas grandezas aqui que eu estou relacionando, elas são o que eu chamo, gente, de proporcionais, tá? Elas são o que eu chamo proporcionais, certo? São proporcionais. Agora, se eu fosse pensar num outro exemplo, nesse contexto de carro e velocidade. Um carro, então vamos pensar assim, vamos pensar, ele faz um percurso, tá? Então esse carro, ele faz um percurso em 5 horas, tá? Numa velocidade, então vou relacionar numa velocidade de 20, tá? 20 km por hora. Então ele faz esse percurso 5 horas em uma velocidade de 5 km, tá? Ele faz esse percurso. Digamos que eu aumentasse essa velocidade dele. Então, no caso, eu fizesse assim. Então, vou colocar aqui velocidade. Eu aumentasse essa velocidade. Então, vamos dizer assim, ele aumenta. Eu aumento a velocidade. O que ia acontecer com o tempo? Ele ia chegar mais rápido ao seu destino. Então, vamos pensar numa cidade para outra, né? Ele ia chegar mais rápido ao seu destino. Ou ele ia demorar mais para chegar. O que ia acontecer? Ele ia chegar mais rápido ou ia demorar mais? Pensando aí na lógica da situação, o que ia acontecer? Indo mais rápido, né? Indo mais rápido, ele ia chegar em menos horas, tá? Indo mais rápido, ele ia chegar em menos horas. Então, quando eu aumento a velocidade, diminui as horas. A mesma coisa, se eu aumentar as horas, vai diminuir a velocidade, tá? Então, isso aqui também é um exemplo de grandezas proporcionais, tá? Então, isso aqui é grandezas proporcionais também, tá certo? Essa ideia, gente... Então, no primeiro caso, a gente tinha... Quando eu aumento a velocidade, aumenta a distância, tá certo? E o outro caso, quando eu aumento a velocidade, diminui as horas. Então, comparei grandezas diferentes, tá certo? E tive resultados diferentes, que igualmente são proporcionais, tá? Então, uma grandeza proporcional é quando eu relaciono as duas e elas estão nesse caso aí, tá? Elas estão nesse caso e que a gente chegou aí, tá? Ou elas são desse modo aqui, tá? Uma aumenta e a outra aumenta também, ou uma diminui e a outra diminui também, ou são nesse segundo caso aqui, uma aumenta e a outra diminui, tá? Então, temos esses dois casos de proporcionais, tá? Esse primeiro caso, que as duas aumentam juntas ou diminuem juntas, tá? Elas podem tanto aumentar juntas quanto diminuir juntas. Esse primeiro caso, gente, o que eu chamo?
eu vou chamar de grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, essa aqui eu vou chamar grandezas diretamente proporcionais. Esse segundo, o que eu chamo? Eu vou chamar de grandezas inversamente proporcionais. Então, o primeiro é grandeza diretamente proporcional, uma aumenta e a outra aumenta junto, ou uma diminui e a outra diminui junto. E a segunda, grandeza inversamente proporcional, tá certo? Se eu fosse pensar num outro exemplo, vamos supor assim, vamos relacionar o preço de um pão. Então, você vai na padaria comprar pão, tá? Vou lá na padaria comprar pão. Quanto mais pão eu compro, maior vai ser aquele preço ou vai ser menor, tá? Quanto mais pão eu compro, o que vai acontecer com o preço do pão? Tá? Então, só para colocar aqui, o que eu estou relacionando? Então, proporção é uma relação entre grandezas, tá? Então, estou relacionando pão, certo? Pão e... Estou relacionando pão e preço, tá? Quanto mais pão eu compro, gente, então vou lá. Eu compro, vamos pensar, eu compro 5 pães, tá? 5 pães, vamos supor que eu gaste R$4, tá? Se eu comprar 10 pães, eu vou gastar mais ou vou gastar menos, tá? O que vai acontecer? Eu vou gastar mais. E, como eu comprei o dobro de pão, aqui eu já sei o preço. Se eu sei 5 pães, né? Eu sei que eu vou gastar mais se eu comprar mais pão. Então, eu relaciono os dois. Eles são grandezas diretamente proporcionais. Então, quanto mais pão eu compro, maior vai ser o meu preço. Grandezas diretamente proporcionais. E o que acontece também quando eu penso nessas grandezas? Tá? Aqui eu sei que 5 pães é R$4. Se eu comprei o dobro, então o preço vai ser o dobro. Então eu vou pagar R$8 em 10 pães. Tá super caro, né, gente? Mas é um preço hipotético, tá? Super caro esse pão aí, tá? Vou pagar o dobro, tá? Então essas grandezas, gente, são o que eu chamo, essas também são diretamente proporcionais. Quanto menos pão eu compro, então eu também posso entender, quanto menos pão eu comprar, então quanto menos pão eu comprar, tá? Então diminua a quantidade de pães, menor vai ser meu preço. Então quando acontece essas duas coisas aqui, eu tenho que grandezas são diretamente proporcionais. São proporcionais, só que uma proporcionalidade direta. Agora, um outro exemplo, se eu fosse pensar, vamos lá, numa obra, né? Vamos pensar numa obra. Então tem uma obra mais fácil para pintar. Vou pensar pintar uma parede. Pintar uma parede, vamos supor que em 3 pessoas, 3 pessoas para pintar uma parede, o que acontece? Elas gastam 5 horas, tá? 3 pessoas para pintar a parede. Então, as grandezas relacionadas são pessoas, número de pessoas e horas. 3 pessoas, 5 horas. Se eu fosse aumentar esse número de pessoas, então, no caso, vem lá uns amiguinhos para ajudar e vem mais 2. Então, eu tenho 5 pessoas agora. 5 pessoas. Daí, quantas horas esse número de horas vai aumentar ou vai diminuir? Esse número de horas, a gente pensando na lógica, tem mais pessoas ajudando. Pensando pessoas, uma situação hipotética, pessoas que saibam ali o que estão fazendo, não pessoas que vão lá só atrapalhar a pintura, tá?
Pessoas para ajudar mesmo, né? Pensando nessa lógica, então, se eu tenho mais pessoas ajudando, então quanto esse aqui aumenta, ele vai diminuir o número de horas, tá certo? Ele diminui o número de horas, tá? Então, quanto mais pessoas, menor o número de horas, tá certo? Então, basicamente, gente, isso aqui, grandezas proporcionais, só que uma proporcionalidade inversa, tá? Um aumenta, outro diminui. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Tá certo? Então, essas são grandezas inversamente proporcionais, tá certo, pessoal? Então, o que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo era isso, essa ideia de grandezas proporcionais, tá? Espero que tenha ficado tudo claro, mas qualquer dúvida deixe aí nos comentários, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!